Bem, eu vou mostrar para vocês aqui a página de internet do Centro de Controle de Doenças do nosso estado aqui, que é a Colômbia Britânica. É tipo o do Ministério da Saúde da Colômbia Britânica, que é a nossa província. Secretaria da Saúde. Secretaria, é um treco desse. Eles fizeram um dashboard completo mostrando tudo que está acontecendo no estado. E a gente pode ver onde que esses casos aconteceram. Teve 9 casos de ontem para hoje, sendo que de anteontem para ontem teve um só. Então quer dizer que teve um aumento. Mas todos esses casos foram concentrados nessa região aqui, porque eles separam a província em sub-regiões administrativas, que é a região de Fraser. Aqui a gente teve novos casos, 9 nas últimas 24 horas. E a gente pode ver que os outros lugares não tiveram casos. Por exemplo, Vancouver Coastal, que é onde fica a cidade de Vancouver, que é a maior cidade da província, teve 0 casos novos. E eles estão assim, testando adoidados. Você teve contato com o doente, testa. Sim. E aqui eles te dão todo o relatório por dia. Isso daqui são a quantidade de casos reportados por dia. Você tem tudo aqui. 4 pessoas atualmente estão no CTI. E aqui tem mais um monte de coisa. Você pode quebrar aqui as pessoas infectadas por idade. O perfil que teve mais, de 50 a 59. Que foi mais diagnosticado. E depois vem de 30 a 39. Então, você tem todos esses gráficos aqui, você tem todas as informações, você pode entrar todo dia aqui. Toda hora que você e ver aqui, ó, você tá controlando. Que é caso por caso, novos testes, quantas pessoas, enfim. E esses números parecem poucos, mas de fato agora eles são. Mas é bom lembrar que a província da Colômbia Britânica foi o primeiro lugar onde teve morte no Canadá. E acho que o primeiro lugar que teve caso diagnosticado. Eu não sei dos casos, mas foi o primeiro lugar que teve morte. Aqui tem uma proximidade muito grande com a Ásia, tá? O primeiro caso que a gente recebeu aqui foi vindo direto da China. Então aqui teve caso muito cedo, mas ainda bem, o mesmo cara que teve já veio consciente lá da China e ele mesmo se isolou. Aqui a gente contou essa história aqui. Ele veio da China com sintomas, ele sentiu os sintomas depois que chegou. Aí ele falou, tem um treco errado. Ele entrou na quarentena antes de ter exame. Então, provavelmente pela consciência desse cara, conscientização desse cara, a gente pode ter evitado muitos casos aqui na província. Mas agora a coisa está mais ou menos sob controle. Eles conseguiram isolar. Tá bem controlado. Tá bem controlado. Não, tá bem. Não, mas você nunca sabe, porque a pandemia, esse negócio. Você dá uma relaxada aqui, esses 9 casos aqui lá do Fraser Valley vira, tipo, todo mundo. Enfim, é assim que você espera que um governo informe a população quando você tem uma pandemia. Com esse tipo de informação aqui, você deixa a população inteirada para ela tomar uma decisão consciente de como que ela pode minimizar a chance dela ter a doença. Isso daqui é muito importante. E é isso que a gente deveria ter no Brasil. E isso não custa dinheiro, gente. Isso é organização, porque o sistema para ter essas informações já existe em todo o país. Toda vez que a gente fala qualquer coisa do Canadá, sempre tem um comentário, mas vocês não estão querendo comparar o Canadá porque o Canadá é rico e o Brasil é pobre. Gente, fazer um sistema desse aqui não é caro, não custa nada, na verdade, porque ele já existe. Não é que a gente não tinha um sistema, a gente tinha um sistema que estava funcionando e esse sistema foi desligado, foi desmantelado. Então, assim... esse que é o pior, exatamente. O sistema... Você falou realmente. O que precisa para construir um sistema desse? Não tirar ele do ar? É só isso, o sistema já existe. Isso que está acontecendo no Brasil agora é injustificável. Você tem o direito de saber, porque o governo está tomando atitudes com o seu dinheiro. O brasileiro trabalha entre 3 e 4 meses no ano para sustentar o governo. Você tem o direito de saber por que o governo está gastando seu dinheiro de determinada forma. Você tem o direito de saber sobre como o governo está cuidando da população do país. A gente está muito preocupado com o Brasil, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente está vendo vários países do mundo saindo, tá? E não é só questão de ser país rico. O Canadá é um país rico. O Paraguai, tá? Não, você pegar qualquer país semelhante ao Brasil, é porque sempre é assim, o Brasil é grande demais, o Brasil é pobre demais, o Brasil... Gente, o Brasil não é esse fim de mundo que vocês estão achando que o Brasil é. É a 7ª economia do mundo, sabe? Sim, gente, a gente olha desesperado para a situação do Brasil, porque várias forças tentaram alertar e falar e apontar o caminho que deveria ser seguido, o mesmo caminho que outros países que lidaram bem com a situação seguiram. Renda básica. Vocês viram isso? A gente parou tudo que a gente estava fazendo, a gente participou de uma campanha para fazer o Congresso aprovar um benefício, e aí você viu, por falta de organização,
pessoas que não precisavam receber o benefício recebendo e pessoas que precisavam não recebendo. Teve gente que esperou mais de mês, que teve que refazer o pedido, gente que teve pedido negado por coisas totalmente absurdas. Tipo assim, isso me dá muita raiva. E depois as pessoas querem mudar a narrativa. Eu lembro que eu fiz um vídeo pro Coisa de Nerd, acho que foi uma das poucas vezes que a gente falou de alguma coisa relacionada à política no Coisa de Nerd, que é um canal no qual a gente não trata desse assunto específico, mas dada a gravidade do tema eu tive que falar. Eu fiz um vídeo no Coisa de Nerd alertando sobre os problemas do Covid quando a epidemia estava começando no Brasil, já era uma pandemia mundial. Eu fiz um vídeo comparando com a Itália, que a Itália era o principal caso de desastre do Covid na época. E no dia em que eu fiz o meu vídeo, a Itália teve 900 e poucos mortos. E falei, o Brasil pode chegar nesse cenário, expliquei o porquê, como a coisa ia acontecer e coisa do tipo. Mostrei os dados, comparei com, o que seria esse desastre para o Brasil comparado, por exemplo, com o problema da violência e tal. Eu lembro que na mesma época, alguns apoiadores do governo, tipo o Velho da Van, você lembra do Velho da Van? Ele fez uma live dizendo que isso nunca aconteceria no Brasil, porque a Itália era um país pequeno, com uma população grande. E o Brasil tinha um território muito grande para a população dele. Ignorando o fato, eu expliquei isso no meu vídeo também, que a maior parte da população brasileira está concentrada nos centros urbanos. 80 e tantos por cento da população brasileira vive em 0,6% do território, eu coloquei os números lá. Osmar Terra foi na televisão, falou que ia ter 2 mil mortes, uma coisa assim. Menos que H1N1. Menos que H1N1. E agora a galera quer mudar a narrativa, sabe? Como se eles não tivessem dito todas essas bobagens antes, como se a gente não tivesse alertando. Como se não tivesse gravado. Como se não tivesse gravado, que sabe? mais pega pra mim é chamar a gente de burro, chamar você de burro, chamar a gente de burro. Chama a gente de burro, você não sabe o que você tá falando. Acertei. Olha ali, passou uns meses, tá gravado. E não precisa ser gênero, porque essas pessoas ela têm outros interesses escusos em esconder esse tipo de dado da população e elas se beneficiam da população ser ignorante em relação a isso, sabe? De passar essas informações falsas via WhatsApp, via esse tipo de coisa, dessas lógicas rasas que fogem da ciência, que fogem do que todas as pessoas que estão estudando estatística estão dizendo. E por que eu digo essas coisas? Por que eu fui lá atrás dessas coisas? Porque eu sei que a ciência sempre vence. Porque uma hora você tem que encarar a realidade. Assim, a realidade não se curva à sua necessidade política. Agora vem esse povo, todos estão sendo desmentidos, sabe? Absolutamente todos. Aí sabe o que acontece quando eles são desmentidos? Eles inventam outra mentira. Esse que é o problema. Aí fica nesse Agora eles vão ciclo. inventando outras mentiras e a gente não faz o que tem que fazer. Porque agora o estrago vai ser enorme. Um estrago que a gente não precisaria passar. Mas ainda dá pra evitar um estrago ainda maior. O Brasil não tem dinheiro, não dá pra fazer. Vocês não entendem uma coisa. Você, cidadão, tá? Trabalha de 3 a 4 meses no ano. Esse dinheiro que você produz, essa renda que você produz nesse tempo, vai pro governo. O governo toma em forma de impostos. Você paga imposto de renda, você paga em cima da sua folha salarial, você paga imposto sobre consumo. Sua conta de luz, que você tem que pagar da empresa do governo, também tem um imposto do governo em cima. Na sua gasolina, em tudo. Em tudo que você faz, tudo. De 3 a 4 meses no ano é só pra sustentar um governo. Por que você fez isso sua vida inteira? Porque naquela vez que não der pra você sair de casa para trabalhar todo dia pra sustentar a porcaria do governo, você espera que o governo esteja lá pra você. Vamos lá, a galera não entende. O governo brasileiro, o governo federal, não é o governo estadual que sempre tá devendo salário, que não tem condição de pagar salário da galera, que atrasa tudo. O cofre tá na mão do presidente. O governo federal tem uma capacidade muito grande de endividamento. O governo pode adquirir dívida para poder saldar custos imediatos que o país tem. Tá? Eu não tô dizendo que o governo se endividar é bom. Não é bom, mas a gente tem que escolher o veneno menos pior. A gente viu o que aconteceu na Itália, aqui não vai acontecer. A gente tá vendo o que tá acontecendo nos Estados Unidos, aqui não vai acontecer. O que te leva a crer que não vai acontecer? Então o governo tem uma capacidade de endividamento, a gente pode adquirir uma quantidade grande de dívida agora, a gente vai ter que pagar essa dívida depois. O almoço nunca é de graça, é aquela coisa, não tem jeito de evitar isso, mas a questão é, a gente tem que escolher o veneno menos pior. Não, e assim, a situação vai ficar ruim se todo mundo morrer também. Se todo mundo morrer, o Brasil também vai entrar no endividamento. Esse é o veneno pior. Só que vai ter menos gente pra pagar essa conta depois, entendeu? Vai ficar mais pesado pra aqueles que ficarem. Pessoas enlutadas, que perderam seus parentes. Um país em frangalhos. E toda vez que a gente toca nesse assunto, sempre vem um comentário assim: ah, mas é porque vocês trabalham em casa, se eu não trabalhar eu não vou comer. Eu queria muito que você olhasse no meu olho e entendesse de uma vez por todas isso que o Leon tá falando. O Estado tem ferramentas para manter a economia. Um governo competente se antecipa ao problema
para abreviar esse problema. Quanto mais tempo demora para um governo tomar as medidas que têm que ser tomadas, incluindo aquelas que talvez tragam o país para o endividamento futuro, mas quanto mais rápido ele age, menor esse endividamento futuro. Se um país não faz isso, a situação vai se estendendo e se perdendo de controle. E aí nem o endividamento resolve. Então assim, é como se você estivesse na sua casa e a sua casa estivesse pegando fogo. Você não vai conseguir manter a sua rotina normal numa casa pegando fogo. Mas você corre, você compra um maior extintor, você paga o bombeiro para vir apagar o fogo o mais rápido possível para você conseguir reconstruir a sua casa com o menor dano. O que está acontecendo no Brasil é que o governo federal sentou e está olhando a casa pegar fogo. Ele não está se esforçando para reduzir esse dano. Fica caro apagar esse incêndio? Fica muito caro. A gente vai ter que lidar com esse prejuízo. Mas se a gente não apagar o incêndio, a gente vai ter que lidar com o prejuízo e com a falta da casa. Vocês entenderam uma coisa, não existe saída fácil disso. É aquela coisa, qual que é o pior veneno? A gente tem um cenário em que o governo mantém o pessoal em casa, banca esse pessoal em casa, ajuda as empresas, tá, a se manterem por essa crise, que é o que o governo de vários outros países estão fazendo. Com isso, o governo vai adquirir uma dívida que a gente vai ter que pagar depois. É inegável, não tem como evitar isso. Só que a gente vai chegar lá do outro lado com a galera viva e com o país funcionando. O cenário que a gente está vendo aqui agora é um monte de gente morrendo. A gente tá vendo o que aconteceu na Itália, tá acontecendo no Brasil. A gente tá vendo o que aconteceu nos Estados Unidos e tem gente que tá dizendo, não, no Brasil não vai ser assim. Vai! É o mesmo pessoal que dizia que não ia acontecer no Brasil o que aconteceu na Itália. Aí qual é a mentira da vez agora? A mentira da vez é que a culpa é do governo, dos estados e dos municípios. E por que isso é uma mentira? Porque os estados e os municípios não têm a capacidade de endividamento que o governo federal tem. O que aconteceu ali quando o STF disse que era responsabilidade dos prefeitos e governadores era porque o governo federal queria colocar todo mundo na rua. E se o governo federal tivesse conseguido fazer o que ele queria, isso estava muito pior do que agora. Essa é a verdade. Esse povo mentiu lá atrás, volta aí e vê a galera toda que disse que a Itália não ia acontecer no Brasil. Volta, galera, a gente tá pior que a Itália. A galera que falou da cloroquina, agora ninguém mais fala da cloroquina. Acabou entendeu? A cloroquina agora. Cloroquina era boa, não é mais. Eu só quero que vocês vejam uma coisa. Vejam pelo histórico. Vejam o que cada pessoa estava dizendo sobre a realidade dessa pandemia. E compara com os números de agora. O povo acha, e o governo falou isso uma vez, brasileiro entra no esgoto e não pega da... Não, a mesma biologia do brasileiro, tá? É todo mundo ser humano, beleza? O que afeta você... afeta as outras pessoas dos outros países também. Funciona do mesmo jeito. O Brasil não é nenhum caso especial. Não é hora de ir pra rua, não é hora de voltar à vida normal, porque tá longe do pico ainda. Enquanto as medidas certas não forem tomadas, a doença vai prevalecer. Então se você concorda com a gente, compartilha esse vídeo. Isso é um esforço pra gente tentar vencer a doença. Aqui a gente tá lutando e tá vencendo, tá prevalecendo, e a gente quer muito que isso aconteça no Brasil também. A gente não quer notícias de mortes daí. Estamos torcendo por vocês. E estamos junto com vocês, né? A saúde do Brasil nos afeta muito de perto. Então, é isso. Compartilha.